da necessidade de nós sermos ofertantes na casa do Senhor, ficamos todos constrangidos quando falamos de dinheiro. E sabe o que é bizarro? Quando eu ligo a televisão, os caras não têm constrangimento nenhum. E muitos deles usam esse instrumento de pedir dinheiro para o seu bel prazer, né? Ou para sustentar os seus impérios. E a gente aqui como comunidade tem o compromisso da transparência. Então você pode confiar quando você oferta, quando você traz o seu dízimo, a sua contribuição, seja da maneira como você desejar. Saiba que tudo isso é feito com extremo rigor e faz para que a comunidade seja amparada por todas as suas necessidades. O ar-condicionado é uma necessidade. A boa notícia é que nós já compramos o ar-condicionado, estamos pagando, né? Já estamos chegando na 3ª parcela, e só falta a instalação, que também é cara. Então, é muito importante a contribuição de vocês, porque nós estávamos projetando instalar o ar-condicionado para o verão, só que o verão parece que chegou um pouco antes. Então, entendendo que nós teremos um tempo mais quente no final do ano, é muito importante que vocês contribuam e saibam que toda essa contribuição vai para a zeladoria do espaço, o cuidado, o aluguel e também a possibilidade de trazer mais conforto para nós, porque eu sei que é muito importante. Enquanto o ar-condicionado não vem, receba o fogo do Espírito Santo. Glória a Deus. Mais uma vez, bom dia. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Esse sempre é um dia muito especial para mim, poder se encontrar com os nossos irmãos e irmãs, nossos amigos espirituais, quando nos reunimos aqui, nos reunimos em família e com um profundo compromisso de estarmos sensíveis e atentos àquilo que o Senhor tem para falar conosco. O Senhor sempre se revela a nós com muito ensino, né? E nós estamos aprendendo com o Senhor ao longo de cada um desses encontros. Eu quero que você abra, se possível, a sua Bíblia, seu aplicativo. Quero cumprimentar você que está em casa, você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Spotify. Você é muito bem-vindo nesse tempo. Que o Senhor possa falar contigo através dessa mensagem. Nós estamos aqui reunidos como comunidade, como igreja, com uma disposição de aprender com o Senhor. E eu sei que você tem essa oportunidade, onde quer que você esteja, no tempo que você estiver, que o Senhor fale contigo. E mais, que você também seja um agente que leve essa mensagem aos seus amigos e familiares. Há muitas pessoas que precisam também desse momento, então compartilhe essa mensagem e faça com que a mensagem do Senhor chegue a outros corações e vidas. Eu quero ler com você o livro de Jeremias, no capítulo 29. Peço para que você abra a sua Bíblia e busque o texto de Jeremias 29. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Estou empolgado, ansioso, desejoso em compartilhar com você algo que o texto nos traz referente a uma expressão muito profunda relacionada à esperança. Esperança, ou esperançar, né? Que é uma tradução freiriana. Esperançar para o futuro. E em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 4, diz assim: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel:
Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os engane. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Até aí. Oremos mais uma vez. Consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te exaltamos pela oportunidade desse encontro, pela oportunidade da graça do seu Filho Jesus, pelo sopro divino, da ruá divina sobre as nossas vidas. Impacta os nossos corações e nos traz, Senhor, o refrigério que precisamos. Usa as nossas vidas, que não sejamos nós, mas o próprio Espírito agindo em nós e através de nós. Consagramos esse tempo e cada um desses corações a Ti. Ensina-nos que nós possamos sair daqui diferente de como entramos, acolhidos, abraçados e satisfeitos com aquilo que o Senhor nos ensina. Que esse aprendizado gere bons frutos. Esse é o nosso pedido, com profundo agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é muito comum líderes religiosos apresentarem para nós um Deus como um grande solucionador de problemas. É muito comum. Eu até estava conversando com vocês. Essa semana eu tive a triste ideia de ligar a televisão e assistir esses canais de pregadores, de telepregadores, né? Na TV aberta. Não sei se você já teve essa experiência. Ela não costuma ser muito positiva para mim. Quando abro e ouço esses telepregadores, eles estão muito mais preocupados em sustentar o seu canal na mídia, a sua TV, o seu orçamento, do que de fato preocupado com as pessoas e com as vidas. E fazem e produzem um evangelho muito descompromissado com a vida e com a existência humana. Há muitas pessoas que apresentam Deus como um grande solucionador de problemas, como se Deus fosse uma chave mágica para a nossa experiência, em que nós tivéssemos dele a oportunidade de acessá-lo e fazer o rito necessário, seja bebendo um copo d'água em cima da televisão ou do rádio, né? ou pegando uma rosa, ou passando no vale, ou passando nas estratégias que eles inventam para que a gente se encontre com Deus e assim, a partir desse movimento de sacrifício diante de Deus, Deus corresponda ao nosso favor. Isso é um pouco dessa prática religiosa, evangélica, né? Que está posta diante de nós. E eu, quando vejo e passo por situações como essa, fico um pouco incomodado, porque eu já me encontrei como vítima desse processo, e vítima no sentido das minhas fragilidades. É sempre quando você está frágil, machucado, sofrendo alguma situação que você acessa esses lugares, e esse lugar que deveria ter uma responsabilidade em te acolher, faz o caminho contrário. Desenvolve um processo de muito abuso. Então, o meu primeiro momento de conversa relacionado a esse texto é mostrar que a trajetória de Jesus não foi nada fácil. A trajetória de Jesus não foi fácil, e eu penso que a vida de ninguém é fácil. A vida de ninguém é plana, é flat. A vida de ninguém é feita em mares tranquilos. Há momento que o mar está flat, e há momento que o mar está agitado. Há momento que o dia está aberto, o céu está lindo e maravilhoso, e tem dias que as nuvens estão sobrecarregadas. Há tempos que nós estamos vivendo uma brisa leve, há tempos que nós estamos vivendo ventos difíceis, né? Perturbadores. E a real é que, mesmo você sendo cristã ou cristão, não significa que você não vai passar por tempos de dificuldade, não significa que você vai passar por tempos difíceis. Muito pelo contrário. O sol que nasce para injustos, nasce para os justos e vice-versa.
né? Então, a disposição do bem acontece para todos e todas, assim como o mal, os dias difíceis, também nos advêm. A questão é que nós precisamos compreender como é o caminho, como é a disposição de Deus, tanto no tempo da bonança, quanto no tempo das adversidades. Quando nós analisamos a trajetória, o caminho de Jesus, nós vemos que ele não teve uma vida fácil, que ele também teve dias difíceis, que ele passou por tempos, né, sobrecarregados, de muita adversidade. A nossa vida, ela oscila. É como está em Eclesiastes 3, né? Há tempo para todas as coisas. Há tempo de festejar, mas há tempo também que a gente está com o coração apertado, triste, né? Sofrendo, preocupado com o dia de amanhã, especialmente agora. Daqui a pouquinho é outubro, o início do ano, as nossas tensões começam a ficar mais, né, acaloradas, porque há muitos desafios que o fim de ano nos traz. As nossas emoções, elas podem ser vilãs para nós. É nesses lugares e é nesses momentos que nascem as grandes promoções de fim de ano, né? Que o mercado se aproveita, né, do momento de uma pseudo-bonança financeira e começa, né, a articular para fazer com que os seus desejos, né, sejam apurados. E isso é muito perigoso, porque aí nascem também os excessos, né, e a gente acaba entrando o ano todo complicado por conta de um excesso emocional, de uma falta, né, que nós temos e queremos suprir por uma compra. Cuidado com as Fridays que vão vir por aí, né? Então, é muito importante a gente pensar que as adversidades, os tempos difíceis, eles vão vir, eles vão acontecer, mas nós precisamos entender que nós temos um Deus também que passou por esse tempo de adversidade, e nessa compreensão de ter um Deus que passou por um tempo de adversidade, precisamos analisar como ele se comportou, como é que ele se comporta. Um Deus que nos convida a não desistir, a não, muitas vezes, olhar para trás, no sentido de estarmos paralisados pelos problemas que passamos e não conseguimos resolver, né? Os traumas que chegaram, conectaram a nossa vida, os nossos pensamentos, até mesmo o nosso coração, e nos impede de avançar. Deus está sempre nos convidando para o avanço. Deus está sempre nos convidando para não desistir, para continuar, para caminhar mais uma milha. Até mesmo como nós cantamos aqui no caminho de Emaús, os discípulos estavam tristes, desamparados, porque o grande mestre possuía e carregava sobre si todos os seus sonhos. Então eles sabiam na pessoa de Jesus que haveria um milagre, e de repente Jesus morre. E no caminho de Emaús, aqueles discípulos estavam tristes, chateados, amargurados, porque o sonho para eles, naquela disposição, tinha acabado. Mas é extraordinário saber que Jesus foi ao encontro daqueles moços ou daquelas moças. Foi ao encontro daqueles discípulos e discípulas, e no caminho de Emaús se revelou a elas, revelou a sua missão, a sua história. E mais, proporcionou a eles e elas a oportunidade do encontro à roda de uma mesa sagrada. E é na mesa sagrada que os nossos olhos são abertos para a espiritualidade que Deus quer de fato nos conduzir. No meio da tormenta, no meio do dia mau, há oportunidade de ter um olhar sensível ao movimento que Deus está fazendo para nós e através de nós. Diante disso, a narrativa bíblica, ela vai percorrer tempos que afirmam uma necessidade de transformação genuína da nossa humanidade. Uma necessidade de transformação da nossa mente e uma transformação do nosso espírito. Conversamos há algumas semanas atrás sobre essa jornada do novo nascimento. Quando nós entendemos que nascemos dentro de uma característica biológica, nascemos da carne, mas Jesus nos oferece um novo nascimento de uma característica espiritual. Nascer do Espírito é proporcionar à sua existência a oportunidade de estar sensível
a essa transformação genuína da nossa mente e do nosso espírito, da forma como nós nos conduzimos para a vida, para as relações, para os nossos pares, para a natureza, para a forma de equilíbrio, né? Que é necessária para nós. Nascer do Espírito é olhar para a vida de maneira madura. Nascer do Espírito é olhar para a vida de maneira consciente, aos tempos e às adversidades, entendendo que é sim possível passar por meio da tormenta. Porque mesmo que nós não venhamos a compreender a possibilidade natural, nós temos a fé de encontrar no Senhor um caminho. Porque se o Senhor não nos ajudar, certamente estaremos com Ele em toda a jornada da dificuldade. Isso é especial. Saber que nós não estamos sozinhos, saber que Ele sempre está com a sua mão forte estendida ao nosso favor, pronta para nos resgatar dos tempos difíceis. Isto nem sempre implica a ideia de resiliência, que é uma palavra da moda, né? A gente está passando por dificuldade, tenha resiliência, tenha resiliência. Resiliência é importante, Só que haja resiliência para tanta dificuldade, não é verdade? Tem hora que a gente está com as nossas emoções assim transbordando. Tem hora que a vida nos amassa tanto que não tem, né, corpo, mente, né, mente sã que consiga resistir tamanha opressão, de dor, de sofrimento, de tudo que acontece à nossa volta. Então, exigir somente resiliência parece muito fácil. Parece, às vezes, até estratégia dos coaches. A gente vai usando essas estratégias, não, tenha resiliência, seja forte. Mas, mais do que ter resiliência, mais do que ser forte, parece que, nesse texto, os hebreus estão recebendo uma recomendação de Deus diferente. Quando nós lemos esse texto, os hebreus estão com um desejo que era de sair das garras de escravidão que eles estavam vivendo. O livro de Jeremias está falando desse contexto. Um povo hebreu que estava sendo opresso por um povo. E esse povo, que era o povo da Babilônia, o Império Babilônico, oprimia esse povo. O rei Nabucodonosor agia de forma cruel. E essas crueldades afetavam tanto aquelas famílias que eles queriam sair urgentemente daquele contexto. O problema também era que, vivendo aquele contexto, o povo reclamava e murmurava muito a Deus pela situação que vivia. E eu nem vejo como ruim a ideia de você murmurar diante de Deus quando você passa por um tempo difícil, porque é natural. Todo mundo reclama quando está passando por um tempo difícil. Todo mundo vira, de alguma maneira, um murmurador. O problema é que a gente não pode mergulhar neste ambiente de ser um murmurador assim, consistente, né? Que não para, que só vê o copo meio vazio, né? Então, isso é muito perigoso. Olhar para essa perspectiva é olhar para o povo hebreu que estava se perdendo de tanto murmurar, de tanto reclamar, se perdendo no sentido de não ter a sensibilidade a saber que Deus estava agindo em favor do seu povo de uma maneira específica. Por conta desta fragilidade emocional que eles viviam, haviam muitos charlatões. Haviam muitas pessoas aproveitadoras que se apresentavam ao povo, tentando enganá-los, trazendo uma proposta em nome de Deus, falando assim, olha, nós temos um caminho, nós temos uma forma, Deus vai nos tirar desse momento difícil que estamos passando. Só que as profecias que eram relatadas para aquele povo, não era de fato aquilo que estava no coração de Deus. Deus não ia vir com um juízo de ferro, né? Com peso, com destruição, para livrar aquele povo. O juízo de Deus naquele momento, segundo os textos, era um juízo de madeira e não um juízo de ferro. Um juízo mais frágil, mas frágil no sentido de ser mais sutil, de trazer a capacitação, né, para aquele povo, saúde, sanidade e
transformar o relacionamento que estava sendo devastado por conta de tanta opressão. Deus queria entrar no coração daquele povo. Mas o que acontecia é que os charlatões estavam se aproveitando da fragilidade emocional daquele povo e trazendo informações sem conteúdo e sem base. O versículo 8 que nós lemos diz: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Olha Deus falando. Cuidado, tem um monte de gente vindo em nome de mim, né, disse Deus, em nome de Deus, falando com vocês, e vocês estão sendo enganados. Não se deixem enganar. Não deem atenção aos sonhos de vocês, para que os encorajem a eles usarem isso como instrumento das suas fragilidades. Eles estão profetizando mentiras, o versículo 9, em meu nome, e saibam que eu não os enviei, disse o Senhor àquele povo. Então Deus vem com uma informação muito importante para o povo, dizendo para eles: olha, cuidado, hein? Vocês estão emocionalmente machucados, feridos, vivendo por um dia mal, e tem um monte de gente aí aparecendo na televisão, no rádio, na internet, nas mídias, falando com vocês, e vocês não estão discernindo de fato a minha voz. Cuidado com as falas desses malfeitores, dessas pessoas que vêm em meu nome propagar uma informação que não são compatíveis ao meu coração. O alerta que eu trago para cada um de vocês é ter essa sensibilidade em discernir a voz de Deus na sua consciência e no seu coração. Ah, Rafa, como que eu faço isso? Se relacionando com o Criador, se relacionando com Jesus e se permitindo que o Espírito Santo dê essa capacitação de relação com Ele. Pare de construir uma espiritualidade sobre a consciência de terceiros. Nós estamos aqui construindo esse ambiente de relação com o Senhor. Todos os ensinamentos e as informações que eu trago para vocês vêm dos textos bíblicos, mas não ouça só a minha voz. Ouça a voz de Deus na sua consciência. Quando você chegar em casa, leia esse texto. E peça para que o Senhor te dê o discernimento de tudo que está sendo discutido nesses poucos minutos que nós estamos conversando aqui. Porque o Senhor te revelará novas informações. Você não vem aqui para ser ativado espiritualmente no domingo. Não, pelo contrário. Há uma informação de Deus para nós. Mas essa informação ela tem que ser carregada para o seu cotidiano, para a sua semana. E peça para que o Senhor continue falando contigo através dessa mensagem. Porque você não veio aqui receber a mensagem do Rafael, do pastor Rafael. Você veio receber uma mensagem de Deus. E a mensagem de Deus ela flui no seu coração para toda a sua trajetória em vida. Assim como acontecia com Jesus. Ele levava essa mensagem, a orientação de Deus para o seu cotidiano, para as suas relações, para a sua performance no trabalho, em todos os ambientes que ele colocava a planta dos pés dele, prosperava de maneira que a saúde acontecia na vida dos filhos e filhas que se relacionavam e se aproximavam dele. Esse processo é importante, porque Deus está sim preocupado com cada um de nós. Muito cuidado com essa enxurrada de charlatão aí, que está tentando nos enganar. Cuidado. Fica fazendo teologia aí com Instagram, Facebook, querendo aprender a Bíblia Sagrada com curso online, que, a casa uma hora vai cair, viu? E a pior coisa é ter que se relacionar com gente que acha que está certa. Estava ouvindo uma discussão, uma conversa assim da mesa ao lado, e uma pessoa falando de um jeito assim, que eu falei, puxa, ela está totalmente errada, mas ela tem certeza que ela está certa. Ela está falando coisas que não tem nada a ver, não vai ser boa para ela, mas ela estava com tanta energia falando, e eu vou fazer isso, é essa forma que eu vou essas decisões que eu vou tomar, e ninguém vai falar nada, ninguém vai mudar a minha opinião. E eu falava, coitada, estava perdidinha, né? E achando que estava com a razão. E é muito perigoso isso, viu, gente? A gente precisa ser mais humilde. Precisa saber que a gente tem muito que aprender. E a humildade nos ajuda a equilibrar um pouco as nossas tensões, para a gente não tomar decisões erradas. Para a gente não tomar decisões a partir dos nossos anseios, não tomar decisões a partir dos nossos preconceitos.
tornar as nossas decisões instrumentos das nossas fragilidades, dos nossos medos. Rompa esse trato, né? Saia do medo, saia dos preconceitos, saia das mazelas, né, da sua existência e se encontre com Deus e peça para Ele discernimento para o seu avanço. Deus vem, através de Jeremias, trazer uma mensagem, e essa mensagem é uma contribuição. Ele diz para o povo, nada mais, nada menos que um relato de planos para o futuro. Olha que extraordinário. Você já planejou o seu ano de 2024? Quem já planejou o ano de 2024? Então saiba que Deus está vindo diante de nós, nos dando a oportunidade de planejar o nosso próximo ano. Planejar o próximo tempo. Planos para o futuro. Deus está trazendo para cada um de nós um grande convite. E esse convite é o esperançar para o futuro. Não é o esperar, né? Cair do céu, acontecer de uma maneira mágica, mas é o esperançar que nos tira do lugar e nos faz nos mover, trabalhar, arregaçar a manga e fazer as coisas acontecerem da maneira que deve acontecer, buscando discernimento com o Senhor. A mensagem de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 4, diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Primeiro, os planos começam aqui. As sugestões de Deus para o povo hebreu podem ser discernidas como sugestões de Deus para mim e para você. Porque o que Deus está falando aqui, trazendo para o nosso tempo, é: façam vínculos. Fortaleçam alicerces. Não fica aí navegando para lá e para cá. Não fica aí, sabe, ocioso, ociosa. Não fica aí demorando para tomar uma decisão. Não fica se demorando, não se demore. Mas tome uma decisão, porque a decisão é para o agora, é para o hoje. Se você precisa se colocar à disposição de fazer parte, né, de uma comunidade, fazer parte de um momento especial como esse, tome essa decisão agora. Não fique postergando esse tempo. Mas tome uma atitude, porque é o que Deus está falando: façam vínculos. Façam vínculos e fortaleçam os seus alicerces. E mais, plantem, para que vocês possam não só ver os frutos, mas também desfrutá-los da beleza do seu sabor. Nós temos a oportunidade de semear e ver florescer, e ver frutificar. E mais do que isso, ter a oportunidade no final de provar esse belo fruto e sentir o seu sabor. Tudo no seu tempo. Com calma, paciência, livre de toda a ansiedade. Às vezes a gente fica meio ansioso, né? Ai, quando que a gente vai resolver o lance do grupo de louvor? Quando que a gente vai resolver a sala das crianças? Quando que a gente vai comprar esse ar-condicionado? Mas se nós não tivermos paciência, nós não tivermos a calma de compreender que tudo precisa de uma estratégia, de um cuidado, de uma reverência, de uma possibilidade de entender se é o tempo ou não. Né? Como já aconteceu conosco, nós tivemos a oportunidade de comprar um ar-condicionado um tempo, eu lembro. Só que apareceu uma dificuldade de uma família. E entre ajudar uma família e passar calor, a gente resolveu passar calor. Porque aquela família tinha necessidades urgentes. E a gente foi atrás. A pandemia também fez com que o nosso caixa, né, fosse, né, reduzido. Mas quantas famílias foram abençoadas pelo cuidado, né, desse tempo. Então, sabe, a gente tem que saber onde nós vamos depositar as nossas urgências, para onde nós vamos colocar ou depositar o nosso esforço, o nosso trabalho.
Porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Então, essa primeira informação, façam vínculos, criem alicerces. E entenda que o que nós estamos fazendo aqui é desenvolver um espaço seguro para cada um de nós. Um lugar onde nós, de fato, podemos cultivar esses bons frutos. E mais do que cultivar, experimentá-los. Versículo 6. Casem-se, tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento para que também tenham os filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Trazendo para o nosso tempo. Faça dessa vida o melhor que você pode. Faça desse tempo o melhor que você pode. Se você não tem dinheiro, está na hora de trabalhar. Vamos ter que mudar a agenda, porque assim, está precisando de grana? Tem que sair atrás de grana. E tem que falar para as pessoas. Porque às vezes a pessoa não fala. Poxa, faz o seu currículo. Se você não sabe fazer o seu currículo, converse com a gente. Porque a gente vai tentar trabalhar e vai se esforçar para que o seu currículo seja feito e levado para os lugares necessários. Porque se a gente se mover e se colocar à disposição disso, vai acontecer, vai chegar um trabalho digno e possível para você. Porque essa é a nossa oração. Mas sabe que esse trabalho pode ser um exercício comunitário. Se você precisa dessa ajuda, fale conosco. Mas fale. Não fique guardando, não fique preso, não passe por um momento de adversidade sozinho, mas saiba que você pode compartilhar. Ah, Rafa, mas eu não tenho um amigo. Crie amizades. Esse é um bom momento para você se relacionar com as pessoas. Né? Tem muita gente que fica murmurando, dizendo, eu não tenho um amigo, ninguém cuida de mim, ninguém me liga, ninguém me visita. Mas qual que é o seu movimento? Como que você se dispõe para as pessoas? Você é uma pessoa que liga para as pessoas, que você cuida das pessoas, que está preocupada, que ora pelas pessoas. Porque é um movimento de troca. A amizade é isso, viu? A amizade não é objeto de uso comum. Eu estou fazendo um monte de amizade aqui, quando eu precisar, eles vão me atender. E ai, se não me atender, eu viro a cara, fico bicudo. Fico chateado. Falo mal para todo mundo. Não me ajudou. Poxa, gente, amizade é diferente. Amizade é relação de troca, né? Onde a gente sorri, a gente chora junto, a gente se ajuda, se apoia, se fortalece. Criem vínculos, criem amizades, né? Criem novos relacionamentos. A casa está desarrumada. Arruma a casa. Melhora o ambiente. Se as coisas estão difíceis, poxa, a gente tem a oportunidade de começar dentro da nossa casa. Nada como um cheirinho assim, né, de casa limpa. Nada como a ordem, né, dos quartos. Nada como chegar em casa e ver as coisas acontecendo. Eu brinco com a Fê às vezes ela fala para eu lavar a louça. Aí eu faço meio bicudo assim, porque eu não gosto de lavar a louça. Eu gosto de arrumar a casa. Arrumar a casa eu gosto. Demora mais? Demora, mas aí eu faço. Né? Ela fala, Rafa, você demora muito para limpar a casa. Mas eu vou limpando a casa assim, naquele flow, né? Orando, meditando, mas é uma terapia para mim, eu gosto desse ambiente, né? Mas, bom, brincadeiras, né? A parte, é importante a gente se habituar a essas experiências do cuidado à nossa casa, à nossa saúde, ao nosso corpo, às plantinhas, ao jardim, a oportunidade de nos dispor dessa maneira. Porque quando você tem um problema, e aí eu vou fazer uma citação do Nietzsche, que é um filósofo crítico da religião, que ele diz que quando você tem um problema para resolver, você tem um problema. Agora, quando você fica reclamando, você tem muitos problemas. Quando você tem um problema para resolver, você só tem um problema. Agora, quando você fica reclamando, você tem muitos problemas. Porque a reclamação nos deixa no mesmo lugar. A vida nos faz diversas perguntas, meus irmãos, e a vida se impõe a nós. Então não dá para a gente ficar parado. A gente precisa agir, a gente precisa se colocar à disposição de fazer as coisas acontecerem. Chega de ficar parado, chega de ficar reclamando, ou de ficar preso ao passado, ficar preso aos seus traumas, preso aos seus medos, e cuidado com os charlatões da fé. Muito cuidado. Ouça a voz do Senhor falando à sua consciência.
Porque o tempo de transformação e de mudança para a nossa vida é agora, é hoje. Não é amanhã, não é depois, não é daqui a um mês, não é eu vou pensar. É tome uma decisão hoje. É agora. É para o hoje que o Senhor se apresenta. Larga tudo, larga suas demandas. Larga os seus pesos, sabe? Suas malas sobrecarregadas. Solte, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos darei alívio. Para uma nova jornada, para o esperançar. E esperançar é remar, é continuar, é fazer, é agir, né? É se colocar à disposição. Versículo 7, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ou seja, quando você avança, quando você se coloca à disposição, quando você se coloca à disposição de fazer acontecer, as coisas de fato não acontecem só para você, mas acontecem para todos à sua volta. Quando você se coloca à disposição de retomar uma saúde emocional para o seu coração, para o seu físico, para o seu corpo, né? Ou para o ambiente onde você transita, você traz paz não só para você, mas para todos os que estão à sua volta. Até as plantinhas se beneficiam com a sua saúde. Até as florzinhas, né? Até a graminha começa a nascer diferente. Até o animal fica mais tranquilo. Casa estressada tem cachorro estressado também, né? E aí fica todo mundo rangindo e latindo. Sabe, desenvolver uma nova ótica, um novo ambiente para o lugar onde a gente está. Quando a situação está boa, desfrute. Quando a situação está ruim, transforme-a. Agora, quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Viktor Frankl. Que essa seja a disposição do seu coração e que você possa se encorajar. Que você possa sair daqui encorajado a tomar uma decisão hoje. De sair daqui uma pessoa transformada, renovada, porque a disposição do Senhor é essa. Na verdade, o que o Senhor nos oferece é a oportunidade da transformação, da mudança, da metanoia, de sair da morte, né, para a vida, da luz, ou das trevas para a maravilhosa luz. O Deus da ressurreição está ressuscitando sonhos. O Deus da ressurreição está ressuscitando o nosso olhar, a nossa disposição de vida para uma melhor qualidade de vida, né? Para nós e para aqueles que estão à nossa volta. A saúde de Deus é uma saúde completa. Que Deus nos dê essa oportunidade de experimentar nessa completude. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Agarre com todas as suas forças. Vamos para essa luta. E luta no sentido de, né, de maneira ferrenha. Não desistir, mas permanecer. Entendendo que o Senhor é o nosso ajudador. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Porque diante do Senhor nós somos renovados. Renovados em nossa consciência, em nossos corações. E a partir deste ambiente de renovo, o Senhor nos encoraja a tomar uma decisão que é de extrema importância para cada um de nós. De sair da apatia. De sair do lugar em que nós nos estacionamos por conta dos nossos medos, traumas, e nos colocando num outro ambiente. E esse ambiente não é de novas demandas, não é de peso, não é de sobrecarga. O ambiente é de leveza. Leveza. Onde, nesse lugar, você vai se despir de todos os medos, de todos os preconceitos, de todas as sobrecargas,
de todas as nuvens sobrecarregadas e se oferecer a, de fato, receber de Deus a paz que Ele nos dá. Assim diz o Senhor: eu vos dou a minha paz eu vos dou. Saiam daqui impactados por esse refrigério, pelo sopro da Ruach divina. Que o Espírito Santo envolva os corações de forma tal que nós venhamos a ter uma nova semana, novos dias, ao repousar, colocar a nossa cabeça no travesseiro e poder experimentar um bom descanso, um bom sono, uma qualidade de sono e de descanso, para que você possa reerguer a sua semana com uma energia nova, com uma disposição nova e com um coração dedicado a fazer valer aquilo que o Senhor nos confiou. Usa, Senhor, a nós. Eis-nos aqui. Usa as nossas vidas. Esse é o nosso pedido, com profundo agradecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para sempre. Amém. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Espírito Santo, o Consolador, esteja sobre a vida de cada um de vós. Sejam abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que vocês saiam daqui revigorados, olhando sob uma nova perspectiva, com a ótica e com o olhar de Jesus, para uma experiência transformadora. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Obrigado, Senhor.